pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, meu nome é Pedro Valmer, né? Eu estou começando o canal agora, vocês já estão conhecendo o meu canal. Primeiramente eu quero agradecer a todos que se inscreveram, que comentaram, que compartilharam, que deixaram seu famoso joinha, né? O like, né? Nos meus vídeos anteriores. E comenta aí, assim que terminar esse vídeo, comenta, compartilha com seus amigos, né? Com seus melhores amigos. Deixa o joinha, o like, né? E se inscreva aí também, quem não é inscrito, né? Isso vai me ajudar bastante a crescer ainda mais o canal e procurar ainda mais conteúdos para agregar conhecimento para mim e para você também que está aí do outro lado, tá bom? Muito obrigado. Bom, esse vídeo eu vou continuar falando do Juscelino Kubitschek, né? No qual eu falei do vídeo anterior. Eu comecei a falar da vida pessoal de Juscelino, né? Que ele passou muita dificuldade, enfim, né? Começou... Mas mesmo assim ele superou a dificuldade dele e vai chegar à presidência da República, né? No qual eu vou falar esse vídeo, como é que foi o período presidencial de Juscelino Kubitschek. Bom, o período presidencial dele começou de 55 e foi até a 61. Mas assim, se engana quem pensou que foi fácil, né? Então o Juscelino já chegou na disputa presidencial enfrentando uma grande conturbação, né? Estava tendo grandes problemas, né? Um dos problemas foi Carlos Lacerda. Lembra do vídeo anterior que eu comentei sobre Carlos Lacerda, né? Getúlio, no vídeo de Getúlio, no qual eu falei da Era Vargas, eu comentei sobre Carlos Lacerda, no qual o Carlos Lacerda ele era inimigo. Ele era inimigo número 1 de Getúlio, né? Que é do partido UDN. E esse mesmo Carlos Lacerda, né? Agora, com o Juscelino disputando a presidência, ele é inimigo número 1 de Juscelino também. Por quê? Ele tinha medo que Juscelino Kubitschek continuasse o mesmo governo que Getúlio utilizou, né? Um governo conservador, um governo que prioriza o desenvolvimento, enfim. Então ele passou a atormentar a vida de Juscelino Kubitschek, né? Então Juscelino já começou a disputa presidencial enfrentando o grande problemão que foi esse cara, né? O Carlos Lacerda. Foi então que começaram as eleições, só que Juscelino venceu, né? Ele acabou vencendo, apertado, foi uma disputa apertada, foi em 30 e poucos %, né? Contra os outros dois candidatos, que foi Adhemar de Barros, o terceiro candidato, e teve o outro segundo candidato também, que foi do partido do UDN, que foi aliado de Carlos Lacerda. Então foi bem apertado, Juscelino venceu com uma diferença de 400 mil votos, tá bom? Então foi uma disputa bem apertada, né? Apesar da oposição, né, bater lá para Juscelino não conseguir ganhar, mas ele conseguiu vencer as eleições. Foi até que ele entrou e começou a governar o país, né? E assim que ele entrou, já tentaram fazer um golpe de Estado com ele. Só que não aconteceu esse golpe de Estado. Por quê? Porque um ministro de guerra, Henrique Lott, ele interviu e priorizou que as eleições acontecessem. Então quase que Getúlio, quase que Juscelino Kubitschek, ele cai num golpe de Estado. O que acabou não ocorrendo, graças a... Ainda bem que não aconteceu, né? Senão a gente não teria esse desenvolvimento que Brasília tem hoje e o surgimento de Brasília. Então vamos lá, aí começa o governo dele. A principal meta de Juscelino, seu governo, foi o plano de metas, né? Ele traçou um plano de metas no qual ele ia priorizar as metas que ele queria para o governo dele, né? E uma das metas era criar a capital Brasília, tá bom? Então nesse plano de metas ele priorizou o quê? A energia, a industrialização, a alimentação. Esses três ficaram em primeiro plano. Por quê? Ele priorizou esses três. Tiveram muitas metas, teve alimentação, teve educação, mas ele priorizou essas três, né, que eu disse para vocês, né? O transporte, a industrialização e mais o desenvolvimento. Ele priorizou essas metas. Então como é que começou? Ele começou projetando Brasília, né? E projetando Brasília, ele começou também a projetar as estradas. Ele investiu muito em transporte, como eu disse para vocês, né? Foi um dos maiores investimentos dele. Então, Juscelino ele pensava com a cara, né, fora da casinha. Ele queria criar estradas com o intuito de que as indústrias, né, se espalhassem, né, ao redor do país, né, através de rodovias ao redor de Brasília, né. Ele queria investir em estradas, em rodovias, né, e industrializar através de Brasília. Então ele é muito inteligente, bastante inteligente,
que vai acontecer o que a gente conhece hoje, né? Da industrialização, da rodovia, a Belém-Brasília, enfim, né? Muitas obras que foram feitas no governo dele. Então, Juscelino, ele foi muito inteligente nesse aspecto, por isso que eu acho ele muito importante para o país, o mais ilustre. Ele foi o mais ilustre e o mais importante presidente do país. Então, na criação de Brasília, ele priorizou os setores que eu falei para você, né? De transporte, rodovia, né? Industrialização, desenvolvimento. Ele é muito desenvolvimentista, né? Ele quer desenvolver. Foi isso que fez que Brasília fosse uma capital tão planejada e, ao mesmo tempo, ela fosse bastante desenvolvimento, né, para o país. Ela desenvolvimentaria o país, né? Eles falam, né, eu conversando até com o meu padrinho, né, eu conversando sobre ele, que eu ia falar sobre o tempo para vocês, dizendo ele que teve muitos na época da construção de Brasília, teve muitos funcionários, né, que vieram do Nordeste para ajudar a construir Brasília, né? E uma curiosidade que eu quero contar para vocês também, que o entorno de Brasília, né, onde é Taguatinga, muitas áreas no entorno de Brasília, foram os nordestinos que ajudaram a construir. E eles acabaram se mudando para o entorno de Brasília. Por isso que tem as cidades satélites de Brasília, né? Que foram construídas pelos nordestinos. Eles ajudaram bastante também. Isso é uma curiosidade que eu queria contar para vocês. Teve também o arquiteto Lúcio Costa e também o arquiteto Oscar Niemeyer, no qual o Lúcio Costa ele ajudou a construir o plano piloto, o famoso avião, né? Asa norte, asa sul, o estilo do avião. E Oscar Niemeyer, ele ajudou a construir o Palácio da Alvorada, foi ele que projetou. Então, o Lúcio Costa, o Oscar Niemeyer, ele era estagiário de Lúcio Costa, tá? Aí teve um concurso no qual o Lúcio Costa ele foi aprovado, né? Ele acabou sendo aprovado no concurso para construir o plano piloto. Foi ele que projetou o plano piloto. Então, este foi assim o pilar do governo de Juscelino Kubitschek. A construção de Brasília foi praticamente o pilar do governo dele. Então foi muito importante. Ele enfrentou muitas tentativas de golpe, né, como eu falei para vocês, mas ele deixou um legado muito importante para a gente. Qual foi o legado dele? Que ele deixou uma área igual Brasília que a gente tem hoje, uma capital tão bem desenvolvida, né, tão bem planejada. Acima de tudo, ele enfrentou a oposição e ele queria realmente desenvolver uma coisa que ficasse para a história, né? Igual Brasília hoje, uma cidade tão bem planejada, né? Ele teve uma ação que nenhum presidente teve, nenhum presidente pensou em desenvolvimentar o país, né? Não pensou em industrializar o país, ou até pensou, mas não pensou da maneira como Getúlio. Tem até a famosa frase dele, né? 50 anos em 5. Então tem que tirar o chapéu para esse cara, ele é muito inteligente, muito importante para a história do nosso país. Então foi isso. Essa foi um breve resumo que eu fiz, né, de como foi Juscelino Kubitschek de Oliveira, né, no Brasil. Para mim, o mais importante presidente que esse país já teve, né, se não o mais ilustre. E muito obrigado por vocês terem assistido essa aula. Compartilhe com um amigo seu, comente, né? Curta o vídeo, deixa o seu like aí, tá bom? Se quiser fazer uma pergunta, pode fazer também, né, alguma pergunta, que às vezes eu deixei de falar no vídeo, tá bom? Muito obrigado.